Quando a gente faz o trabalho remoto, existem diferenças também. Diferenças no seu comportamento. Porque assim, tem muitas pessoas que não conseguiram se adaptar ao remoto. Por quê? Porque elas acabavam por ter muitas distrações dentro do seu dia a dia em casa, o que fazia com que elas se sentissem menos produtivas. Entendeu? Teve também muitas pessoas que não conseguiram se autogerenciar para conseguir dar vazão no seu trabalho. E também gerou outros problemas, que são problemas muito sérios, que é assim, da pessoa ficar se cobrando tanto, que ela começou a estender horas além do seu horário de trabalho normal, fazendo com que ela ficasse mais cansada, com que ela trabalhasse mais, sendo que ela não precisaria, né? A gente teve muitos problemas nesse sentido também. Agora, quando você faz o seu trabalho de maneira estruturada e gerencia a forma com que você vai trabalhar de maneira, saudável, nossa, aí você consegue trabalhar muito bem trabalhando remoto. O dia a dia de um testador que está trabalhando remoto, ele não muda muito perante ao testador que está trabalhando presencialmente lá dentro da organização. A única diferença que eu posso dizer para você que é uma diferença gritante, é assim, mano, quando você vai para um trabalho remoto, você precisa ter um autogerenciamento melhor. Sabe outra coisa que você precisa ter também? Você precisa ter uma noção muito clara de que você vai precisar se comunicar de maneira muito melhor. Sabe por quê? Porque assim, aquele fantasma lá do passado, do microgerenciamento, ele ainda vive hoje. Então tem um montão de gestor aí, microgerenciador, que vai ficar no seu pé. Tem outros que estão em processo de mudança dessa vida de microgestão. Então eles são microgestores enrustidos, eles estão lá, sabe? O microgestão está dentro do coração dele, né? Ele não está expondo isso. Esses daqui são aqueles que eles acabam por cobrar você, sabe? Sem que você consiga nem saber que ele estava, sabe, incomodado com alguma forma com que você estava lidando com o seu trabalho. É aquele gestor que quando você não comunica para ele o que é que você está fazendo, ele fica, né, tipo, quieto, mas quando chega lá na frente num determinado momento, ele explode com você e você nem sabe o que está acontecendo. Tá entendendo? Para você conseguir lidar com isso, a maior dica que eu posso dar para você é assim: se comunique de maneira assertiva, né? O que é que você está fazendo agora é algo que importa. Passa reporte sobre isso, né? Comunique as pessoas sobre aquilo que você está fazendo. Interaja com as pessoas quanto a ter feedback sobre o que você está fazendo. Da mesma forma que você fazia lá dentro do seu dia a dia. Só que, sabe, agora num momento mais, né, como que eu vou dizer assim, mais apartado, né? A gente acabou ficando um pouco mais isolados uns dos outros, entendeu? Mas a dica aqui é que vocês façam o quê? Que vocês então consigam se comunicar melhor. Então, dentro do dia a dia do trabalho remoto, isso acontece com muita frequência. Você se comunicando de maneira a deixar as pessoas cientes de o que é que você está fazendo ou o que é que você pensa em fazer. Para quem já trabalha dentro de um contexto ágil, isso acaba acontecendo de maneira sistêmica. Por quê? Porque dentro dos principais frameworks ou métodos ágeis, eles têm lá algumas reuniões para que vocês possam conversar sobre aquilo que aconteceu ontem, o que você vai fazer agora, ou o que está te bloqueando, de modo que você acaba tendo esse espaço para falar sobre o que está acontecendo. Mas o tempo inteiro, né, fornecendo feedback sobre aquilo que está acontecendo dentro do seu dia a dia. É algo que vamos dizer assim, libertador para quem trabalha remoto, ok? Uma coisa que mudou também no trabalho remoto é que, como eu já tinha dado para vocês o exemplo antes, agora dentro do trabalho remoto a gente passa a ter a galera de segurança da informação construindo formas de que nós consigamos acessar os sistemas ou o universo da empresa para a qual a gente trabalha. E esse é um trabalho muito, muito duro também. Por quê? Porque eles precisam garantir que a gente tenha uma forma segura de estar exposta àqueles sistemas que são sistemas da empresa em si, entendeu? Então isso também é algo que passou a acontecer com maior frequência. E a gente tem alguns riscos. Ficar sem internet, ficar sem energia, sabe?
são algumas das coisas que podem acontecer aí dentro desse nosso trabalho dia a dia home office, que acaba fazendo com que a gente perca um pouco daquilo que a gente tinha lá dentro da empresa, que era, né, um canal um pouco mais seguro. Vou dar um exemplo para vocês. Em uma das empresas que eu trabalhava, a gente tinha um servidor de internet, mas a empresa já tinha um outro servidor de internet, né, que poderia instalar como um plano B. Então, quando acontecia um problema com o serviço de internet a empresa já liberava o serviço B e ninguém perdia a internet, a gente poderia trabalhar normalmente. Em casa não é assim. Em casa você contrata uma empresa lá que provê a internet para você, e se ela caiu não tem o que fazer. Você pode até trabalhar no seu 3G, mas não é a mesma coisa, entendeu? Então esse também era um ponto ali que dentro da empresa a gente tinha mais segurança. A energia era a mesma coisa. Eles tinham planos mais completos, empresariais, que, puxa, tinha até SLA. Se por acaso, né, um SLA é um contrato, é um serviço de nível do contrato ali, do serviço que vai ser prestado. Então, o que acontece? Se por acaso ficar sem energia durante muito tempo, puxa, a gente sabe que a gente vai ter problemas na nossa empresa, então a empresa de energia precisa agir prioritariamente com aquelas determinadas empresas. Ou outras até já tinham lá um servidor, não um servidor, mas um gerador de energia que podia entrar em ação caso acabasse a energia da empresa. Estão entendendo? Então, tinha diversas formas dentro desse universo corporativo que acaba não tendo dentro do nosso home office. Ok? Então, são alguns riscos que podem acontecer lá dentro. Bem, quando a gente fala sobre trabalho remoto, sobre, né, home office, a gente tem ali, pessoal, uma coisa que fez com que tudo ficasse ainda mais colorido. Sabe o que é? Qualidade de vida. E quando eu falo de qualidade de vida, eu estou falando assim, eu tenho, durante toda essa minha trajetória, atuando em testes de software em empresas presenciais, principalmente nos grandes centros, né? Eu gastava ali 1h30 para chegar e 1h30 para voltar, 1h30 para ir para o trabalho, 1h30 para voltar para casa, que dava um total de 3 horas. Essas 3 horas eram 3 horas que eu estava no trem, que eu estava no metrô, ou que eu estava caminhando. Cara, era um negócio assim muito complicado. 3 horas. Quando eu chegava em casa, eu estava muito cansado, mas ainda assim eu tinha que, né, alimentar as minhas energias para conseguir conversar com as pessoas que eu amo, brincar com a minha filha, sacou? Fazer essas outras coisas que fazem parte do seu dia a dia também. Então, era algo que me consumia muita energia, muito tempo também, né? Essas 3 horas no trabalho remoto se tornaram momentos de café da manhã, ou de almoço com as pessoas que eu amo, de tempo para poder ir na academia. Eu lembro que lá, quando eu ainda estava morando em São Paulo, eu ia para academia todos os dias, dava tempo para conseguir correr na rua. Cara, era um negócio assim que eu fazia durante a semana, tá entendendo? Então são algumas coisas que fazem com que você tenha mais qualidade de vida. Por quê? Porque você está trabalhando em casa e você tem mais tempo para poder investir em coisas que vão favorecer você e vão favorecer a sua família também. Então era um negócio muito, mas muito bacana, né, ter esse privilégio de conseguir trabalhar home office. E tem até diversas das pessoas que eu ajudo nessa busca por alavancar a carreira, por aumentar o salário em mais de 30%, que conseguiram alavancar suas carreiras e conseguir um emprego em empresas que fornecem, né, essa modalidade de trabalhar remotamente. Então eu tenho um aluno que é o Cleison, por exemplo, que ele trabalha em uma empresa e nessa empresa, e essa empresa dá para ele a possibilidade de ele trabalhar remoto, e ele hoje é um nômade digital. Então o que ele faz? Ele viaja para outros países e trabalha de lá desses outros países. Então ele vai e viaja para a Argentina, depois ele vai e viaja para a Espanha, ele vai e viaja para os Estados Unidos, e ele vai trabalhando de onde ele estiver.
entendeu? Então ele consegue ter essa flexibilidade de conseguir viajar e trabalhar de qual seja o país que ele gostaria de trabalhar, no rolê que ele acha que gostaria de fazer, tá entendendo? Mas tem diversos outros casos também, como por exemplo o do Pedro. O Pedro, ele adora andar de bike, né? E ele conseguiu um emprego que é remoto, então ele tem muito mais espaço para conseguir então fazer o esporte que ele gosta de fazer, né? Tem também o William. O William, ele sempre trabalhou de maneira presencial e ele queria muito estar mais perto, estar mais em casa. O que ele fez? Conseguiu alavancar a carreira dele, e o emprego que ele conseguiu é emprego remoto. Então ele trabalha do conforto da casa dele, né? Foi lá e comprou uma cadeira gamer e está lá feliz da vida com aquilo. Tem ainda outras pessoas, como por exemplo o Miller. O Miller, ele mora no Rio de Janeiro e ele sempre teve um desejo de morar em uma cidade lá, que era uma cidade mais bonita, mais gostosa assim, de viver. E aí ele conseguiu também alavancar a carreira dele, conseguiu um emprego. Nesse emprego ele vai trabalhar remoto, e ele mudou para uma cidadezinha lá, que é uma cidade super bonitinha, e ele, a esposa dele e família, né, estão super felizes porque estão indo para essa cidade nova, sabe? Então é um negócio muito bacana. Ainda tem o Thiago Verde. Ele conseguiu também alavancar a carreira dele, conseguiu um emprego com um aumento de salário maior do que 30%, e o emprego dele é um emprego também, que é uma vaga também remota, e ele agora está se mudando para um outro estado, está se mudando lá para Santa Catarina, para então trabalhar de lá. Entendem o que eu quero dizer? Então esse trabalho, né, nessa modalidade remota, home office, cara, tipo, dá para as pessoas uma flexibilidade muito maior de estar onde elas querem estar, né? E eu já falei para vocês também, né, em 2021, em dezembro de 2021, eu alavanquei a minha própria carreira e consegui atingir um dos meus grandes objetivos, que era de um dia trabalhar nos Estados Unidos e morar em Orlando, na Flórida. Então isso foi o objetivo que eu alcancei, e que assim então consegui alavancar minha própria carreira usando os meus métodos de alavanque de carreira. Consegui isso e hoje moro aqui em Orlando e trabalho remoto. Eu vou lá para o escritório apenas uma vez por mês, e é simplesmente porque um dos nossos diretores aparece lá também, e aí ele faz algumas interações com as pessoas que moram aqui, e a gente vai para lá para então participar dessas dinâmicas. Tá entendendo? Mas é a única vez que eu vou para lá. Entendem? Então o trabalho remoto, até para mim que estou hoje morando aqui nos Estados Unidos, é algo que também acontece comigo. Mesmo eu estando bem perto aqui do escritório, trabalho remoto, também morando aqui. Entenderam? Então é com certeza aí algo que mudou muito o dia a dia das pessoas que testam softwares, e que hoje em dia conseguem ter aí muito mais oportunidades. Outra coisa também é a seguinte: hoje em dia a gente tem muitas empresas de outros países que estão procurando testadores no Brasil, pelo alto nível técnico que nós temos, né? Procurando pessoas no Brasil para trabalhar remotamente para as empresas em outros países, né? Então você tem aí diversas empresas que fazem dentro dessa modalidade também. Então tem, por exemplo, um aluno que é o Adriano Saad, e ele trabalha remoto para uma empresa de fora, morando no Brasil e recebendo em doletas, né? Eu tenho um outro aluno que é o Daniel Júnior, que também conseguiu alavancar a sua carreira. Ele morava na Holanda e decidiu voltar para o Brasil. Quando ele decidiu voltar para o Brasil, eu conectei ele com o Adriano Saad, e eles se comunicaram. Então tinha uma vaga lá na empresa do Adriano, ele indicou o Daniel fez lá todo o processo, passou, e hoje mora, né, no Brasil, trabalhando com uma empresa de fora e recebendo em dólares também, entendeu? Então tipo, é realmente aí uma outra forma também de vislumbrar o salário que você vai receber. Puxa, você vai receber em dólares um salário justo, e que vai ser muito mais uma moeda que é muito mais valiosa do que a nossa moeda no Brasil, né? Então você vai ter muitas vezes mais aquele salário que você está ganhando, certo? Então tá aí para vocês uma breve história de como tudo isso tem acontecido e como está o estado do trabalho remoto hoje no Brasil. Só que eu ainda trago mais uma informação para vocês que é super relevante aqui também para o nosso contexto. Eu fiz uma pesquisa junto com o meu time
das vagas de teste de software que estão abertas hoje no LinkedIn. A gente estudou centenas de vagas e o que a gente conseguiu encontrar quanto ao que o mercado hoje espera de alguém que testa aplicações foram informações muito relevantes. Uma das informações que a gente observou foi o trabalho remoto. Então olha só que interessante. A gente tinha lá, a gente viu que existiam 3 variações de modalidades de trabalho: presencial, flex e remoto. Tá? Então vamos separar aqui. Presencial você tem que ir para a empresa. Flex olha, você vai para a empresa de segunda, quarta e sexta, mas terça e quinta você trabalha remoto, trabalha de casa. Beleza? Esse é o flex. E a gente tinha uma outra modalidade que é full remoto, completamente remoto. Então é assim, não, você não precisa vir na empresa nenhum dia. Ok? Então tinha essas 3 modalidades. Aí é o seguinte, a gente analisou as vagas e a gente percebeu que 45% das vagas são remotas, completamente remotas. Eu não estou nem falando de flex. Esquece flex por um segundo aqui, ó. Pensa flex e presencial, só remoto, full remoto, você não precisa ir na empresa. 45% das vagas abertas estão voltadas ao trabalho 100% remoto. Essa é uma pesquisa especificamente para vagas voltadas a analistas de teste ou analistas de qualidade. Entenderam? 45%. É quase a metade das vagas que estão aí, então, voltadas a essa modalidade de trabalho remoto. Isso é uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade de você entrar para a área de testes, né, fazendo a sua migração de carreira, ou de você que já está na área de testes, conseguir então se movimentar para uma nova empresa que tenha trabalho 100% remoto, para que você consiga então ter mais qualidade de vida e conseguir aí também alavancar a sua carreira e ter mais essa grande oportunidade dentro da sua trajetória. Interessante, né? Então, deixa eu só fazer um resumão aqui para que a gente possa fechar aqui então esse nosso encontro. Não esqueça de deixar a sua curtida, de já começar a colocar os seus comentários aí embaixo do que você achou desse nosso episódio de hoje. É um grande prazer acompanhar você aqui todos os dias. E lembre-se, eu estou compartilhando conteúdo gratuito nas minhas redes, no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, e em todo quanto é lugar aqui que você consegue se comunicar comigo, gratuitamente, para que você consiga então alavancar a sua carreira. Não perca nenhum conteúdo. E compartilhe com seus amigos também, para que eles também consigam aí acelerar essa jornada rumo a alavancar a carreira e conseguir aumentar o salário em mais de 30%. Muito sucesso a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.